Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha, sou assessor de comunicação da Unimed Lençóis Paulista e esse é mais um vídeo do programa Unimed Você. E hoje eu converso com o doutor Daniel Molinar, ele que vai falar um pouco sobre saúde do homem e a importância da higiene íntima masculina. Doutor, um prazer falar com o senhor. Obrigado mais uma vez, Fábio, para estarmos aqui juntos e levar mais informação para esse pessoal todo que nos assiste através do canal da Unimed. Perfeito. É um prazer estar aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo agradável e com muita informação, assim como já foram os outros que a gente fez. Doutor, sempre a nossa primeira pergunta é o currículo da pessoa que está batendo esse papo com a gente. O senhor já participou aqui falando um pouquinho da cirurgia sem sangue, mas para quem não assistiu ainda aquele episódio, pode estar comentando de novo um pouquinho como foi a formação e as especializações. Eu fiz minha graduação de medicina na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e a minha formação também após a formatura, que é a residência médica. Eu fiz 4 anos de cirurgia, sendo 3 de cirurgia geral e 2 na área de urologia. Inclusive, é uma coincidência hoje estarmos aqui, porque eu fui convidado na época do final da minha residência por um docente da uropediatria, que é uma subespecialidade da urologia que trata de doenças urológicas em crianças. Mas aí não deu certo por uma série de causas e eu comecei minha vida aqui em Lençóis Paulista. Eu estou aqui desde novembro de 89 e desde então estamos aí trabalhando, fazendo urologia. Também fui convidado para fazer uma parte da urologia para o pessoal do antigo Hospital Prontocor, que hoje é o São Francisco, né, a Apvida. Sim. Trabalhei também um bom tempo na Santa Casa de Bariri. E alguns casos que me pedem, eu faço cirurgia também na Beneficência Portuguesa de Bauru. Perfeito. Bom, experiência, né? Pelo menos tem um bom tempo já. Conhece um pouquinho do que vai falar com a gente. E doutor, para iniciar o nosso bate-papo, antes até da gente começar a falar de higiene íntima do homem, é preciso que a gente entenda o que é o pênis, o saco escrotal e qual a função deles no corpo do homem. Por favor, nos explique. Isso, é interessante porque o genital masculino ele é composto pelo pênis e pelo escroto, que no seu conteúdo são os 2 testículos. Quando há uma ausência do testículo na bolsa escrotal, e isso é relativamente comum em crianças, nós damos o nome de criptorquidia, ou seja, um testículo escondido. Cripto quer dizer escondido. E ele pode estar no canal inguinal ou pode estar dentro do abdômen. É uma situação que, muitas vezes, independente da idade, a gente tem que intervir cirurgicamente. Diziam até há pouco tempo que a utilização de um determinado hormônio, que é a gonadotrofina coriônica, ela é um hormônio produzido pela placenta em que nos fetos, nos embriões femininos, fazem com que o testículo saia de dentro do abdômen e migre para dentro do escroto. Quando a criança não tem esses receptores, essa descida não acontece, que ela pode ser bilateral ou pode ser unilateral. O pênis, todos os meninos nascem, exceto aqueles defeitos que nós damos o nome de hipospádia ou epispádia, é onde o buraquinho de saída da urina se faz na face ventral, na face de baixo da cabeça do pênis ou na face anterior ou superior da glande. Então, nós damos o nome de epispádia. E tem uma pele que recobre o pênis, que toda criança tem quando nasce, que é o prepúcio. Só que aqui a gente tem que fazer uma diferença pontual o seguinte, que uma coisa é o prepúcio exuberante e outra coisa é a fimose. São coisas completamente diferentes. Então aquela criança que tem bastante pele, mas ele consegue expor completamente a glande, ele não tem fimose. Nós chamamos isso de prepúcio exuberante. Aí, se quer fazer a cirurgia ou não, é uma questão estética, não é uma questão médica. Agora, quando o anel, que deve ser laceado com o passar do tempo, e isso não acontece, então ele aperta muito e muitas vezes é impossível expor a glande, inclusive para fazer higiene, como a gente vai ver. Então, essa é uma situação que, por definição, a gente chama de fimose.
Perfeito. E doutor, falando agora da higiene, por que a higiene íntima masculina, assim como a feminina, é tão importante para a saúde do homem? Isso. Junto entre a cabeça do pênis e o corpo do pênis, nós chamamos de coroa, ali existem glândulas que são produtoras de esmegma. Esmegma é uma secreção sebácea produzida por essas glândulas. E essas glândulas nós damos o nome de glândulas de Tyson, que na prática médica diária, muitas vezes os meninos, os garotos vão lá, ou mesmo o adulto, achando que aquilo é uma doença sexualmente doença sexualmente transmissível, principalmente o HPV, que formam aquelas verrugas. Então, quando há uma hipertrofia dessas glândulas, que dá um aspecto até feio, eles ficam todos assustados e correm lá para ver o que é aquilo realmente. Então, quando você tem um estímulo irritativo ou um estímulo agressivo à glande, essa glândula produz uma quantidade maior dessa secreção sebácea. Então nós chamamos isso de esmegma. E isso, por uma questão de higiene, porque acaba dando mau cheiro, você tem que fazer a limpeza, seja ela mecânica ou de qualquer outra forma. E muitas vezes essa pele atrapalha essa higiene completa da glande. Então, e a gente vê no consultório muitas vezes, é até um modo de brincar, mas é provável que aquele pênis não tenha visto a luz do sol desde que nasceu. Tamanha a quantidade de esmegma. E isso a gente sabe que, se não tratado a longo prazo, pode ser uma das causas, inclusive, do câncer de pênis, como a gente vai ver. E isso, doutor, já é a nossa próxima pergunta. As doenças que podem acontecer em decorrência da má higiene da área íntima do homem, quais são elas? Isso. A mais frequente delas é a balanopostite. Esse é o nome que se dá àquela inflamação onde a glande, a cabeça do pênis, fica muito vermelha, dolorosa, tem um prurido muito grande, coça bastante e pode formar, inclusive, feridas. Isso a gente dá o nome de balanopostite. A causa mais comum é bacteriana ou fúngica, causada por uma micose, exatamente por falta de limpeza. Porque nessa região, quando o prepúcio cobre a cabeça e a pessoa não se atém para a higiene, acontece que é um lugar onde está quente e úmido. E isso é muito fácil para o fungo crescer ou a bactéria. E a urina a gente sabe que é um excelente meio de cultura, certo? Então, muitas vezes a pessoa, o homem, acaba de urinar, primeiro, ele não expõe a glande, o que deve ser feito, e ao término de urinar, não balança e não pega o papel higiênico para secar a glande. Isso é perfeitamente louvável fazer, e é uma questão de higiene pessoal. Então, esse excesso de, muitas vezes, alguns pingos de urina ficam ali debaixo da pele, aí vem, então, o mau cheiro, a infecção. Então, doutor, o ideal, já falando propriamente da higiene mesmo, depois de urinar, é fazer ali secar com o papel higiênico, ou deve usar um lenço umedecido, pode ser o papel higiênico mesmo, tem alguma indicação desse material ou não? O que tiver mais próximo ali, no caso, que é sempre o papel higiênico. Não, quer ver uma coisa interessante? Se você perguntar para 10 homens, o que é correto? É lavar a mão antes de urinar ou depois de urinar? O que você me responderia? A grande maioria depois. Depois. Mas o correto é antes, né? O correto é ou antes e depois, né? Ou melhor ainda. Ou seja, é uma parte sua que só você toca. Sim. Então, você deve lavar a primeira mão. Isso falou tanto agora no Covid, né? Sim. Lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão. Então, quando você vai urinar, como é que é o modo correto? Lave as mãos primeiro, tá certo? Se você tem ainda o prepúcio, você puxa completamente o prepúcio, você urina, terminando, você balança bastante, aperte até a face ventral do pênis, para aquele pouquinho de urina que ainda tiver dentro da uretra, você consiga colocar para fora. E não se esqueça de pegar o papel higiênico e secar completamente a glande. Depois você puxa a pele. E depois você vai lavar de novo a mão, se assim queira. Sim. Então essa é a maneira correta de você fazer a tua higiene. No banho, e é muito comum isso na molecada, é tomar o banho e lavar a pele por cima, sem esquecer de lavar a glande. Então tem que ser exposta a glande, tem que se lavar com água e sabonete. Após o banho, não esquecer de secar a glande.
Isso os pais têm que ter em mente. Puxa, dá o banho, lava, enxágua e depois você, quando vai passar a toalha na criança, você seca a glândula de novo e puxa a pele novamente. Perfeito. E, doutor, falando já nessa situação do banho, deve-se usar algum sabonete específico? A gente sabe que para mulher tem muito sabonete íntimo. A doutora Vivian esteve aqui com a gente, batendo um papo, falou muito sobre isso, né? Que cada corpo é um corpo, então como a mulher vai se sentir mais à vontade. Para o homem, o senhor indica algum produto ou pode ser o sabonete mesmo normal do banho? Qual que é a indicação do Dr. Daniel Molinar? Pode ser até o normal. Por quê? Porque aquelas pessoas que operaram da fimose, sejam na mais tenra idade ou na adolescência ou mesmo adulto, ele continua tomando banho e lavando com qualquer sabonete. A questão é a limpeza mecânica com qualquer sabonete. Não precisa ser um sabonete íntimo também. Isso não há necessidade. Perfeito. Se assim houvesse, quem operou então num passado recente ou já há algum tempo remoto, você deveria usar um sabonete para lavar o pênis e outro sabonete para lavar o corpo. Não cabe isso. Perfeito. Não tem sentido médico algum. Perfeito. E, doutor, voltando também à entrevista da doutora Vivian, ela comentou muito sobre o pH da vagina. Também existe essa situação do controle do pH no pênis do homem? Não, no homem isso não cabe. É muito frequente os homens virem ao meu consultório relatando bala no post-it, que é essa inflamação na cabeça do pênis, que a esposa foi no ginecologista e o ginecologista então sugeriu que ambos tomassem uma medicação. Essa medicação, para fazer o efeito, na vagina funciona bem porque a vagina tem secreção. É normal ela ter aquela própria umidade dela. Isso não acontece no pênis. O pênis não tem secreção na sua superfície. Então não procede. E também eu tenho lá minhas ressalvas quanto à questão dessa higiene íntima. A higiene íntima é aquela que deve ser feita na vulva, que é a parte externa do genital feminino, ou intravaginal. Você usar uma duchinha para lavar a vagina por dentro, no meu ponto de vista isso não cabe, porque na verdade você está mudando todo o hábitat, inclusive de bactérias, que são bactérias que são protetoras do meio interno vaginal, tá certo? Em relação às outras bactérias que são ruins. Então essa limpeza, eu sempre falo, mesmo porque as mulheres sexualmente ativas, quando o parceiro não usa um preservativo, o que acontece? Nós sabemos que o sêmen humano, ele tem substâncias que são bactericidas para aquelas bactérias ruins para a vagina. Então, em tese, o que ela deve fazer? Ela deve, depois da relação sexual, aquilo que escorre, ela toma o seu banho, um banho normal, não precisa fazer ducha vaginal, introduzir líquido lá dentro, não há essa necessidade. E aquele restinho que tem, durante a noite, aquilo vai sair, seja lá através de um papel que ela possa usar, um absorvente íntimo. Então, essa paura de limpeza, esse tabu, a gente sabe, inclusive, que as mulheres que se limpam demais, inclusive, hoje praticamente não tem a duchinha no bidê, né? Eu acho que nem bidê não tem mais. Então, o que acontece? Você começa a alterar esse meio interno vaginal e começa, então, depois a ter aqueles corrimentos de difícil controle. Entendi. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Essa orientação eu sempre faço para o casal, mesmo o homem que vai falar, faz assim, peça para sua esposa fazer dessa forma e tal. Perfeito. Doutor, a gente entrou nesse assunto de relação sexual. É correto para o homem lavar o pênis, fazer a higienização do pênis após a relação sexual? Sem dúvida. Isso aí até por questão de limpeza pessoal mesmo, né? De higiene íntima. Isso deve ser feito. E lembrando, e aqui eu vou chamar muita atenção para isso, que normalmente o homem usa a saliva para poder lubrificar a glândula, para poder ter a relação sexual. Isso não deve ser feito em hipótese alguma. Mesmo porque a saliva humana ela é tão ou mais infectada do que fezes. A boca humana é como as fezes, ela tem bactérias que são aeróbias, ou seja, depende do oxigênio para se multiplicar,
E tem também as anaeróbias, que são aquelas que se multiplicam mesmo na ausência de oxigênio. Então, esse cuidado você tem que ter em mente. Mesmo porque a saliva pode entrar na uretra. E a saliva a gente sabe que tem enzimas que, entre aspas, come a carne. Então, você começa a ter uma uretrite, essa irritação, naqueles pacientes em que a parceira faz o sexo oral, entendeu? Então, esses são cuidados que você deve utilizar. E no mais das vezes, quem tem lá as suas relações sem uma parceira fixa, tem que se proteger com o preservativo mesmo, seja sexo oral, sexo anal ou mesmo vaginal. Perfeito. A doutora Vivian também ressaltou isso no nosso bate-papo, essa questão da proteção. Isso, porque uma das coisas que o urologista não gosta é de tratar a prostatite, seja ela prostatite aguda ou prostatite crônica. Porque a próstata, diferente de outras glândulas, a bioquímica dela, a fisioquímica dela, a fisiobiologia, faz com que os antibióticos que normalmente a gente usa para esse tipo de infecção, fica difícil de penetrar dentro da glândula para fazer o efeito bactericida. Então, assim, o paciente vem, ele queixa para você, você faz o exame e constata. Você pede lá uma espermocultura e vem uma bactéria. Esse tratamento ele é longo, ele demora no mínimo 40 dias, quando não 60 dias. E o paciente vê que no início não tem melhora. O que ele faz? Ele vai num outro urologista. Aí o outro urologista fala, não, você tem que mudar o antibiótico, não se usa mais esse. Você continua com um novo antibiótico agora. E toma, não vê que melhora. Pula para um terceiro e assim vai. Nisso você vai só piorando a resistência bacteriana. Então, precisa ter paciência. Feito o diagnóstico da prostatite, ela demora para curar, entendeu? Isso é um fato que acontece. Perfeito. Doutor, é fato ou mito que é bom para a saúde do homem urinar após a ejaculação? Sim, perfeito. Porque quando você faz isso, eu até oriento o seguinte, que no caso, o homem após a relação sexual, quando ele vai ao banheiro se limpar, que ele, antes da relação, tome lá 2, 3 copos d'água, ou 2, 3 copos de cerveja, o que for, para que assim que ele termine, ele tenha desejo de urinar. E o que é o bom fazer é você aperta a glande de tal forma que fique difícil para a urina sair, você faz força e de repente se solta. Porque aí o jato de urina vem tão forte, tão violentamente, que ele lava mesmo toda aquela secreção que tem dentro da uretra e eventualmente aquelas bactérias que estão tentando adentrar a uretra. Mesmo porque no último centímetro, ou no último 1,5 centímetro da uretra, na ponta do pênis, ali você tem bactérias. E lembrando que a uretra, ela só se transforma num cilindro quando a urina está descendo. Porque enquanto nós não estamos urinando, ela está colabada, uma parede encosta na outra. Esse selo é que impede que a bactéria ganhe a sua bexiga ou a próstata, ou o que for. A natureza é muito sábia, né? Sim. E a mesma coisa acontece com a uretra feminina. Só se transforma num cilindro quando a urina está descendo. Então, é de bom tom você fazer isso que você comentou. Após a relação sexual, urinar sempre. Perfeito. Doutor, a depilação íntima do homem interfere na higiene íntima? Não, pelo contrário, até auxilia. A gente sabe que, principalmente aqueles que têm bastante pelo, por mais que a pessoa tente se limpar, não vai conseguir. Porque eu não conheço alguém que se escove na região do pubis ou qualquer outra região próxima ali ao períneo. Então, se você puder, não depilar com gilete, mas usar a maquininha para depilar o mais próximo da pele, da superfície da pele. Isso facilita a higiene, porque tudo ali começa, principalmente as piodermites, que são aquelas espinhas que dão na região do pubis, ou mesmo no saco escrotal. Ela começa como uma piodermite, é uma foliculite, ou seja, é uma infecção que começa na raiz do pelo, no poro. Então, quanto mais curtinho tiver o pelo, mais fácil é você fazer a limpeza. Eu acho que todo mundo deve se depilar. Perfeito. Doutor, falando agora um pouco sobre a roupa íntima.
Existe um tecido ideal para cueca? A gente conversou muito sobre isso e a doutora Vivian falou sobre o tecido ideal para calcinha, né, a roupa íntima da mulher. Para o homem, o senhor indica algum tecido? Como existe também essa correlação ou não? Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Vou te devolver. Por que Deus criou o escroto? Por quê? Qual é a noção? Alguns animais não têm escroto. Verdade. Nós humanos temos. Tem uma explicação. Então vamos lá, vamos aprender mais essa. Porque a temperatura ideal da espermatogênese, da produção de espermatozoide, tem que ser 1 grau, 1,5 grau menor que a temperatura corporal. Menor? Menor. Então a temperatura do nosso testículo deve ser 1 grau, 1,5 grau menor. Tem razão de a gente usar uma cueca? O que você está fazendo com a cueca? Você está fazendo com que o saco escrotal, o seu testículo, que está a uma certa distância da pele, aconteça o quê? Ela agora encosta em você. Então a temperatura volta a subir. Então isso pode trazer prejuízo para a sua espermatogênese, para a sua produção de espermatozoide. Então o ideal, o correto, o fisiológico é a gente não utilizar uma cueca. Ou utilizar uma cueca bem larga. E melhor ainda, uma cueca de pano, para que ocorra a evaporação. Porque as cuecas de lycra, você se sente molhado, não tem como evaporar o suor. O mesmo se dá com a mulher, a mesma coisa. Sim. Então a gente pede, principalmente mulheres que têm infecções de repetição urinária, olha, chegou em casa, não vai para lugar nenhum, põe uma saia, um vestido sem calcinha, deixa ventilar. A mesma coisa para os homens, vai para casa, não está fazendo mais nada, põe um short bem largo, sem cueca. Perfeito. Isso também, doutor, dormir, a doutora Vivian comentou, dormir com um pijama largo, sem a calcinha para o homem também. Um short mais largo, sem cueca, também contribui para a higiene íntima. Também? Opa, não tenho dúvida. Doutor, alimentos. Existem alimentos que contribuem ou que atrapalham com relação à higiene íntima masculina? Não há. Até a gente comenta, não é coisa agora, recente, já faz tempo, uma substância chamada licopeno, que tem no tomate. O licopeno a gente sabe que é um flavonoide e que ele ajuda muito como um antioxidante no combate, na prevenção do câncer de próstata. Então, para quem aprecia o tomate, coma bastante. Ele funciona bem com isso aí. Agora, não há assim um alimento que faz com que vai trazer um malefício para a sua produção de espermatozoide, para a sua fertilidade. Isso não tem. Perfeito. E doutor, falando agora sobre quando a higiene íntima não está sendo feita da maneira correta, quais são os sinais? Como que o homem pode se atentar e falar, não, eu preciso melhorar, preciso me atentar a isso? O corpo dá algum sinal? A primeira coisa é o cheiro. O cheiro, muitas vezes, de lugar onde a pessoa urinou há tempos, e você entra no quarto, dá aquele cheiro de urina medonho. Essa é uma questão. Segunda coisa é tomar o cuidado, depois que urinar, não deixar escorrer, porque acaba molhando a cueca e dá aquele cheiro forte também. E, ademais, é a questão da própria sudorese. Muitas pessoas têm uma sudorese abundante e nas regiões de dobra, que seja a virilha ou a axila, abaixo da mama nas mulheres, entre os dedos, é muito comum a micose. E aquilo dá uma coceira, um negócio medonho. Quem já teve sabe exatamente o que eu estou falando. E começa a formar bolhas e muitas vezes começa a descolorir a pele. Então aí isso é uma falta de higiene. A pessoa não se seca adequadamente depois do banho, usa cueca, que seja de lycra ou uma cueca apertada, ou quando não, no dia seguinte usa a mesma cueca. Isso não é raro acontecer, tá certo? Então são esses cuidados aí. E demais, afora o problema da pele, essa questão que a gente levantou da bala no post-it, que é essa inflamação, essa infecção da glande. Certo? Perfeito. E isso é uma coisa interessante porque, em relação, voltando agora um pouquinho na fimose, existem muitos pediatras
Primeiro que lá no consultório, ele vai olhar a criança lá, ele arregaça, força para que o prepúcio se abra e ele consiga então expor a glande. Isso em hipótese alguma deve ser feito, você não deve fazer força nesse momento para tentar fazer com que a glande se exponha desse modo assim, vamos dizer, traumático, né? Sim. Grosseiro. Porque a cada força que você faz, ele racha, que é uma junção entre a pele, que essa pele que a gente tem, ela tem queratina, e a pele do prepúcio, a parte de dentro do prepúcio não tem queratina, ela é chamada de mucosa. É igual a glande, que é igual ao nosso lábio, mesma coisa. Então, nesses locais aí, quanto mais, é o exercício que eles mandam fazer. Sempre o pediatra pede, faz um exercício assim, quando não tem urologista que pede também, entendeu? Sim. Eu não recomendo isso, porque cada vez que você faz isso, racha um pouquinho e cicatriza. Rasga e cicatriza. Rasga e cicatriza, uma hora aí não vai ter como fazer a cirurgia. Não tem outro jeito, porque forma uma cicatriz ali e não vai lacear nunca. Porém, o que aconteceu? Existe o que a gente chama de meatite, que é uma inflamação em volta da saída da urina. Nos bebês que operam de fimose, por isso eu sou visceralmente contra esse tipo de cirurgia nessa idade, a fralda molhada, e muitas vezes a criança está numa creche, então fica difícil estar trocando criança Sim. toda hora. Mas isso é muito, muito comum em bebês que foram operados de fimose e que, pelo uso da fralda, começam a ter essa meatite. E vai inflamando de tal forma que vai fechando a saída. Então a criança passa a ter, muitas vezes, dificuldade para urinar, porque o meato, o buraquinho, fica muito fino. Fica parecendo uma ponta de uma agulha. Então, por quê? Porque foi operado cedo. Eu sempre falo o seguinte, isso é uma recomendação, inclusive, da Sociedade Americana de Pediatria, dos cirurgiões pediátricos e os europeus também. A cirurgia da fimose está indicada, quando indicada, a partir dos 4 anos de idade. Porque até os 4 anos, a criança normalmente não tem um controle urinário. Então, ele tem que estar de fralda. Pensando justamente nisso que eu falei agora há pouco, se você faz a cirurgia, você vai expor a criança a essa meatite e depois o Sim. fechamento do canal. Então, não tem sentido. E com o passar dos anos, esse prepúcio ele vai laceando. Então, laceia de tal forma que não cabe mais a cirurgia. Por Sim. quê? Porque está expandando a glande, para que vai operar? A própria natureza... Exatamente, ela se dá conta. Existe agora um creme que você passa, a gente orienta os pais a passar na noite, porque é o tempo que a criança vai ficar mais quietinha ali com a sua fralda, né? E essa medicação, essa pomada, esse creme, ele praticamente terminou com a cirurgia da fimose, porque laceia. Laceou, expôs, dá para fazer higiene, acabou, não tem que operar, certo? Perfeito. É isso aí. Doutor, a gente chegou no final do nosso bate-papo. Mais uma vez um bate-papo muito esclarecedor, informações importantíssimas. E agora a gente deixa sempre o microfone aberto para que, se uma pergunta deixou de ser feita, um ponto ou outro que tenha que ser reforçado, o microfone está com o Dr. Daniel Molinar. A recomendação é essa. Dúvidas que tiverem, pode procurar o canal mesmo da Unimed. Nós estamos aí com o consultório aberto. E antes de qualquer cirurgia, consulte 1, 2, 3 profissionais. Tudo é informação. Eu sempre bato nessa tecla. Tem muita novidade acontecendo em todos os campos do conhecimento humano, né? Aquilo que era um dogma já caiu, então os paradigmas estão caindo assim um atrás do outro. Então, volta à máxima, primo non nocere, primeiro não prejudicar. Perfeito. É isso aí. Muito obrigado, doutor. Pessoal, esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Tive o prazer de conversar com o médico urologista Dr. Daniel Molinar e quero deixar um lembrete para todos. Esse e outros vídeos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, o YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e, claro, pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Muito obrigado pela companhia, nos vemos no próximo vídeo.